acontece hoje. A gente te conecta com a notícia. Sejam bem-vindos a mais um episódio da série Impacto, um espaço para a gente discutir iniciativas que estão transformando a sociedade com inovação, responsabilidade e propósito. Eu, Eduardo Couto, estou aqui junto da Alicia Mesquita do Impact Hub. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Eduardo. E hoje a gente vai conversar com um convidado que está unindo tecnologia, meio ambiente e economia de impacto e também o mar. Luiz é formado em Direito e trabalha com blockchain e também Web3 desde 2017. É um dos pioneiros no Brasil das finanças regenerativas e atua como construtor de comunidades da moeda social Muda, principal projeto de ReFi com o qual a gente já teve o trabalho de conversar, bater um papo várias vezes aqui no programa. Ele também é sócio do Surf Guru, também está aqui para bater esse papo com a gente. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Couto. Obrigado, Alicia. É um grande prazer estar aqui, conversar um pouquinho sobre esses assuntos que são grandes paixões na minha vida e que eu acho que trazem muita curiosidade. Luiz, acho que pra gente começar aqui o nosso bate-papo, né? Como que você chegou nesse lugar de trabalhar com finanças regenerativas, blockchain, saindo de uma graduação de direito, né? Como que é a sua trajetória? O que te fez chegar nesse lugar? A primeira coisa que me levou para esse lugar foi o inconformismo. Então, o fato de eu não me conformar, estilos de vida, atividades que não tocavam, assim, meu coração mesmo, sabe? De se olhar e falar assim, cara, eu realmente tô apaixonado nisso que eu tô fazendo. O Steve Jobs até fala isso, né? Como todas as coisas do coração, quando você tá apaixonado, você sente. Procurar algo que eu realmente estivesse apaixonado e que colocasse os meus dons e meus talentos a serviço de algo um pouco maior. Quando me formei em Direito, logo percebi que não queria advogar ou trabalhar com o dia a dia forense, né, como a gente fala. Eu não consigo me imaginar vestindo terno e gravata todo dia para ir trabalhar, apesar de, né, ter muito respeito pelas pessoas que o fazem. Acho, hoje em dia, o direito ele me serve muito para várias coisas no meu fazer. E também o direito foi e é uma base muito importante para outras coisas que eu fiz na minha vida, principalmente para empreender. Logo depois, né, quando eu fui empreender dentro da minha empresa familiar, quando eu trabalhei e fui sócio da Apex, depois quando eu fui fundar algumas outras iniciativas e algumas startups. Então, o conhecimento jurídico foi muito importante. Ficar só no direito, eu acho que não traria essa paixão, sabe? E aí, da mesma forma, não me conformei, né, em trabalhar com coisas que eventualmente trouxessem algum tipo de sucesso financeiro, mas que não trouxessem o que eu gostaria de causar na sociedade, o estilo de vida que eu gostaria de ter na minha vida, a minha relação com o tempo, com o trabalho, com a sociedade em geral, né? Porque acaba que eu sou leonino com ascendente Capricórnio. Então, assim, para quem é leonino com ascendente Capricórnio, o seu trabalho importa muito. Eu sempre tive... É engraçado que hoje eu pareço muito bem resolvido com a questão do trabalho, mas eu tive uma dificuldade incrível de decidir o meu curso de graduação. Eu ficava lá entre economia, direito e administração. Acabei fazendo direito porque eu sabia que se eu quisesse voltar atrás, fazer outra coisa, trabalhar como economista ou administrador, eu poderia, depois de uma graduação em direito. E se eu me apaixonasse pelo direito, eu também tinha feito, né? Nos anos seguintes, a faculdade, eu estava muito perdido do que eu ia fazer e aí eu fui experimentando várias coisas. Tive um burnout e, na verdade, o burnout ele foi muito bom, porque o burnout ele meio que me redirecionou. Aquela coisa de escutar o coração, né? Ele falou não, né? Na terapia eu descobri, olha, esse sonho não é meu. Esse sonho é dos meus amigos. Terapia. Não, recomendo para todo mundo. Esse sonho é dos meus amigos. É incrível. Eu ajudei a construir um pouquinho desse sonho, mas tá na hora de eu correr atrás do meu sonho. Então, antes da gente ir pra conversa, tem 4 coisas aí que são necessárias da gente explicar antes da gente começar e até você falar de muita coisa dessa sua história que muita gente que tá aqui não sabe o que é e do que a gente tá falando. Vamos começar explicando pelo mais fácil. O que é o Web3? Pelo mais fácil. Pelo mais fácil. Imagina o mais difícil. Bom, o Web3 é essa nova geração da internet. Surgiu em 2009 com o início da tecnologia do blockchain. E vamos lá, blockchain, galera,
eu vou simplificar muito aqui. Eu não vou explicar. Já vou chegar lá. Você vai chegar em blockchain? Vou chegar lá. Tá, é porque para entender o Web3 de alguma forma isso que eu ia tem falar, que de entender repente blockchain. talvez seja bom explicar o que é um blockchain. Vamos pro blockchain. Eu vou então, em blockchain, primeiro. de blockchain a gente chega em Vamos Web3, lá. tranquilo. E eu não vou explicar como é que blockchain funciona. Isso aí, galera, pergunta no Google, ChatGPT, essa é a parte mais fácil. Eu quero explicar para que serve. Da mesma forma que a gente não precisa de entender como o Wi-Fi funciona, a gente só usa porque a gente sabe para que ele serve, que é conectar o nosso dispositivo à internet. Blockchain serve para transferir valor entre pessoas e organizações sem precisar de um intermediário. Mas isso não é o que o banco já faz? É o que, de repente, banco é o nós intermediário. Qual é o intermediário? Entendi. Mas aí o banco é o intermediário, tá? E pra que eu precisaria do blockchain? Onde é que ele entra nisso? Eu já tenho banco, o pra que eu banco te preciso cobra disso? taxa, né? E seja para você pagar alguma coisa, agora com o Pix não cobra tanto, mas ele cobra anuidade. O banco te cobra N tipos de taxa e o banco ele tem a custódia do nosso dinheiro. Em cripto e com blockchain, a gente consegue fazer a autocustódia, que é eu ser o custodiante do meu dinheiro. Claro, isso traz uma responsabilidade grande, mas eu consigo, através da minha custódia, acessar diferentes tipos, e aí a gente fala de finanças descentralizadas, né? Que é basicamente eu pegar o meu dinheiro, aplicar ele tendo algum tipo de rendimento em plataformas criadas por contratos inteligentes. Eu sei que eu tô falando um monte de coisa. E aí é basicamente como se eu... Virar seu próprio banco. Não, ou isso, ou tipo, eu tenho meu colchão de dinheiro na internet. Basicamente é isso. Você tem o seu cofre. Não vamos chamar de colchão porque aí é muito frágil. Você tem o seu cofre digital e você tem a chave do cofre e você consegue aplicar esse dinheiro em algumas plataformas que vão te dar um rendimento sobre isso. E aí eu acesso como se fosse um e-mail, por exemplo. Como se fosse, na verdade, uma conta de banco. É bem parecido com uma conta de banco. O e-mail ele é mais parecido o que a gente chama de stablecoin, que são as moedas estáveis. Que aí você consegue mandar e receber, como, por exemplo, dólares online, sem ter que pagar as taxas lá da Wise ou de qualquer outro aplicativo. Mas voltando para o Web3, então, o blockchain é essa tecnologia que permite a gente transferir valor sem precisar de intermediário. E a Web3 são aplicações dessa tecnologia que fazem a gente entrar numa nova era da internet. E aí, quais são as eras da internet, tá? A primeira era da internet, ela vem até o Windows 95, mais ou menos ali. Que era a era onde a gente conseguiu substituir a Barça e as bibliotecas pela pesquisa. Então é a era onde a gente conseguia ler as coisas online. Foi a época dos buscadores, né? Do Google. Existe o KD. Que é basicamente o texto que você abria, porque a imagem demorava, ficava uns 2 dias ali. Isso. A época da internet de escada. Essa época aí foi a Web 1, onde a gente só conseguia ler, majoritariamente. Depois vem a era da Web 2, que são a era dos aplicativos e a era onde a gente consegue não só mais ler, como escrever. Mas não é escrever só digitar texto, é escrever na base de dados. Então, assim, quando a gente sobe uma foto em uma rede social ou um vídeo, esse podcast aqui, ele vai provavelmente escrever em várias bases de dados, que é o quê? A gente vai subir ele em vários lugares, então a gente consegue ler e a gente consegue escrever. Mas essa é a segunda era, digamos assim, da internet, que vem com os aplicativos. Enfim, Facebook, YouTube, Google... Google era a primeira. Mas todos esses aplicativos aí que a gente consegue ler e escrever em base de dados. A terceira era, ela vem sobre ler, escrever, mas também ser dono do conteúdo que a gente cria. Então a gente, e aí fica o convite, eu posso dar essa mentoria para vocês, a gente pode subir o mesmo conteúdo que a gente vai subir eventualmente no YouTube, no Spotify, em plataformas de NFT, que são tokens não fungíveis, e quem gostar desse conteúdo vai poder colecionar esse conteúdo aqui, imaginando que um dia um de nós três pode ficar mega famoso e esse conteúdo pode ter um valor incrível. E quando a pessoa colecionar esse conteúdo, uma parte do valor que ela pagar pode ser distribuído igualmente entre nós três. Essas são aplicações que a gente faz de Web3 e tudo isso usa a tecnologia do blockchain aliada à tecnologia dos contratos inteligentes. O que são contratos inteligentes? Antes que o Couto me pergunte. A melhor metáfora de contratos inteligentes são máquinas de refrigerante. Vocês já usaram máquina de refrigerante? Agora eu não sei onde eu acho mais uma, na verdade. Normalmente aeroporto tem muito. Aquelas máquinas de venda, né? O que você faz nessa máquina de refrigerante? Você coloca o dinheiro ou passa o cartão, você escolhe o que você quer e ele te dá o que você pediu.
certo? O contrato inteligente funciona com a mesma lógica. Você sabe que se você fizer, por exemplo, se a gente colocar um contrato entre a gente, que a gente vai subir esse episódio nosso numa plataforma de NFT, por exemplo, o Zora, a gente vai ter o endereço das nossas carteiras aqui e vai dividir por 3. E cada pessoa que colecionar o nosso episódio, automaticamente vai dividir por 3, sei lá, digamos que a gente venda por R$10 ou $1. Divide por 3 igualmente. A pessoa que comprou esse episódio, colecionou, sabe que ela vai poder ter um poder de revenda no mercado secundário. Se algum dia um de nós 3 ficar muito famoso, o preço subir muito, ele vai poder vender isso, então se torna um colecionável digital. Você para de colecionar moeda, né? As pessoas antigamente colecionavam moeda, na verdade hoje ainda colecionam, né? Selo acho que ninguém coleciona mais. Selo, figurinha, tem várias coisas, né? Você para de ter esses colecionáveis para colecionar algo maior também, né? Que pode agregar mais valor. Porque a gente está falando também de conteúdo, a gente está falando de informação. E que significa pertencimento. No fundo, colecionadores de arte são pessoas que querem pertencer a algum tipo de comunidade. Eu sou um colecionador de, sei lá, arte contemporânea. Então eu vou numa galeria, eu converso com pessoas que têm esse mesmo tipo de interesse. Se você é um colecionador de arte digital, hoje existem galerias, existem eventos, existem conferências que falam sobre esse novo tipo de arte que está emergindo, e as possibilidades são muitas, principalmente para quem é criador de conteúdo, como nós. O que a gente está fazendo aqui é criar conteúdo, e aí assim, como todo tipo de arte e como todo tipo de tecnologia é emergente, a gente ainda está no início dessa revolução. E a constância e consistência faz muita diferença. Então, imagina que a partir desse episódio a gente vai colocar todos os podcasts no ar. Pode demorar 1, 2, 3, 5 anos, mas uma hora eu imagino que a monetização que a gente pode ter de NFT e de colecionável digital, que são palavras diferentes para falar a mesma coisa, vai ser maior do que, por exemplo, monetização de YouTube e Spotify. Por quê? No YouTube e no Spotify, que são plataformas Web 2... Eles querem ter lucro para eles e não dividir. Eles são os intermediários. Então, no YouTube e no Spotify, eles ficam com 80%, 90% do valor gerado pelas receitas. Com a tecnologia blockchain, tá vendo como a gente tira os intermediários? O valor entre o colecionador e a gente que é o criador, ele já o FII dessas plataformas normalmente é de 3% a 5%. Então a gente fica com 95% a 97%. Sabe? Ou seja, o que você está dizendo é como se eu tivesse ou comprando ou alugando um apartamento e eu ter ali no meio, ser direto com o proprietário, ou ter a imobiliária sendo o intermediário do contrato. Basicamente essa diferença que você está colocando do banco ou do YouTube, do Spotify, pro NFT ou blockchain. Basicamente essa diferença. É você tentar desintermediar as relações, e a gente tem algumas relações onde, no nosso caso, criadores de conteúdo, a nossa monetização é muito baixa perto do valor que a gente gera. E eu acho que é importante a gente entender isso e saber que a gente hoje tem ferramentas. Claro, elas ainda estão muito incipientes, ainda tem muita coisa para acontecer, mas eu acredito que em 5 a 10 anos vai acontecer uma disrupção total, como a gente já está vendo o próprio TikTok já oferecendo uma monetização diferente e está atraindo mais creators para lá. O YouTube já está tendo que rever, porque ele está começando a perder espaço para o TikTok. Então, essa própria competição do livre mercado, ela já vai fazer com que as pessoas olhem e falem assim, opa, peraí, se eu posso ganhar 95% com NFT, por que eu vou ficar subindo no YouTube? Vou subir no YouTube para levar a galera para colecionar meu NFT, que é o que muita gente faz hoje. Plataformas como até o OnlyFans, né, que tem muito conteúdo adulto, digamos assim, mas tem muitos creators usando o OnlyFans para justamente sair dessa intermediação. Então a gente vê que é uma tendência social. As plataformas como as Big Techs, né, ficaram tão grandes que elas hoje dominam grande parte da nossa relação. E a gente não só as Big Techs, né, as empresas de finanças grandes também. Então essa é uma tendência que eu acredito que a gente está vivendo. Conectando isso mais com o tema, né, da nossa conversa aqui, né, que permeia os episódios da série Impacto, como que a gente conecta isso com finanças regenerativas, né? O que é finança regenerativa e como que a gente faz essa conexão? Finanças regenerativas, a interseção da comunidade de cripto e Web3 com a comunidade que busca soluções para a emergência climática e social
que a gente vive hoje. Friso muito a parte da emergência social, da desigualdade social. A gente tem redefinido o termo ReFi globalmente. Porque normalmente o termo ReFi era Web3 e cripto para soluções climáticas. Pô, esse é um termo completamente do norte. Tipo, se você mora na Suécia, ok. Agora, a gente mora no sul global. Então a gente precisa falar sobre regenerar também o tecido social. A gente precisa falar sobre como que o Web3 ajuda a redução de desigualdade social. A gente precisa de falar de inclusão financeira. São pautas que às vezes no norte elas não estão tão vigentes. E eu e o Marcelo, que somos pioneiros em ReFi no Brasil e até no mundo, assim, a gente tem uma certa relevância. A gente falou, cara, olha só, galera, peraí. Dá para falar só de finanças regenerativas como regenerar somente o clima. Claro que o clima é muito importante, mas a gente também precisa de regenerar as relações sociais e entender que a desigualdade social faz parte da agenda climática. Até porque essas mudanças climáticas, elas impactam principalmente as pessoas mais vulneráveis socialmente, né? Com certeza. E também, para a gente ter uma mudança de hábito coletiva, a gente precisa de educar e capacitar 80% da população, que é quem vive em desigualdade social. Dar acesso para essas pessoas. E aí, conectando um pouco ao seu tema e da questão da desigualdade social, a gente passa também, aqui pegando a história recente do Brasil, os novos bancos, que são os bancos digitais, esse acesso mais fácil à internet, inclusive no telefone pré-pago, a questão dos aplicativos, né? O smartphone que mesmo o pessoal de mais baixa renda hoje consegue ter acesso ao smartphone mais básico, que leva aos aplicativos bancários também, principalmente desses bancos online, em que agora quem não conseguia ter conta ao banco por uma série de motivos agora consegue ter acesso ao banco, consegue ter acesso ao crédito. E aí a gente entra, por exemplo, no Pix, que é um modelo aí do que você está falando de blockchain, que talvez só tenha ganho popularidade porque essa massa que trabalha num trabalho informal, que muitas vezes não tinha acesso bancário, muitas vezes não tinha acesso a crédito, com o crescimento de vários bancos digitais, o que era complicado você mandar dinheiro para lá e para cá, Pix ele vem com uma solução, porque de fato agora quem tem um trabalho informal consegue não andar com dinheiro na carteira, consegue de fato usar o celular para fazer a transação bancária. E isso conecta exatamente com o que você fala dessa questão social, porque também é gerar acesso a uma série de tecnologias que, se a gente fosse implementar o Pix em 10 anos atrás, em 2013, 2015, ele não teria feito o mesmo sucesso, porque as pessoas não tinham acesso nem a conta bancária, que dirá o que ela pode fornecer. Me permita fazer duas observações sobre a sua fala. Primeiro, o Pix ele não usa blockchain, tá? Isso é importante falar. Ele é um sistema que ele está centralizado no Banco Central, mas é porque existe uma grande questão sobre as moedas de bancos centrais, que aí o Pix entraria um pouco nessa discussão, e o Brasil ele é um dos países líderes nessa discussão do Drex e tudo mais, mas não vamos entrar nisso. Mas sim, o Pix ele é um modelo de transferência de valor, facilita a circulação, né, de moeda. Em 2013, 2014, você falou, o Espírito Santo criou o precursor do Pix, que foi o PicPay. Então, no Espírito Santo, a gente teve um experimento muito similar e talvez precursor ao Pix, que foi o PicPay, que trouxe inclusão digital, que trouxe toda essa questão de inclusão financeira também. E eu acredito que a gente vai passar por um amadurecimento da população que hoje, infelizmente, a gente tem um problema social que são as apostas, jogo do tigrinho e etc. O Pix hoje está servindo de facilitador para a entrada nesse tipo de... mas eu espero que as pessoas aprendam com isso e depois use esse mesmo facilitador para entrar em coisas que, ao invés de serem coisas que, na minha visão, aprisionam a pessoa num vício, que é apostar, possam libertar essa pessoa, trazendo para ele, por exemplo, soluções de finanças descentralizadas, trazendo opções de investimento com inteligência artificial, que aí você não tem que entender tanto de finanças, mas você tem um mínimo de confiança ali que vai ter um rebalanceamento de carteira e que, sabe, você vai uma assessoria de investimento sem precisar de ser um cliente de alta renda. Esse tipo de tecnologia está cada vez mais próximo de chegar nas massas. Eu tive um experimento muito bacana, do qual eu fui investidor anjo e continuo como conselheiro, que é uma organização chamada Play for Change. Eu, durante muito tempo, tive a ilusão, né, de que ensinar empreendedorismo, comunidades carentes, era talvez a melhor forma de eu ajudar. Refletindo, empreender é difícil pra gente, que é muito privilegiado.
Que tem muito acesso, Tem né? muito. Imagina para alguém que é de uma comunidade carente, que tem um custo de oportunidade gigante. Então, essas pessoas, elas têm um custo de oportunidade muito grande e às vezes elas vão empreender por necessidade, que é o que? Não consegui nenhum trabalho, vou fazer aqui uma palha italiana, vou comprar e vender alguma coisa. Excelente. Que é a renda informal, que pega uma porcentagem do que a gente coloca como população economicamente ativa, que é um nome bonito, que é grande, porque até onde eu vi é um terço, um pouco mais do que isso, dessa galera que de fato tá lá. E eu tô colocando aqui a galera que é da fase economicamente ativa, mas que tá desempregada. Então é um terço não de quem tá trabalhando, mas de quem tá em idade de gerar renda. Exatamente. Então, a gente percebeu isso, né, que eu participei de algumas ONGs que levavam o empreendedorismo para favelas do Rio de Janeiro, etc. Que foi um trabalho muito legal, mas eu falei assim, olha, eu acho que a gente consegue fazer mais. E aí eu pensava sempre em hackear o sistema, que é o quê? Poxa, ao invés de ajudar essa pessoa a, sei lá, se tornar um barbeiro melhor, com melhores práticas de gestão, vender doce com uma precificação correta, eu quero ajudar essa pessoa a se tornar um designer, que vai poder trabalhar para projetos internacionais. Eu quero ajudar essa pessoa a se tornar uma consultora de comunidade. Eu quero ajudar essa pessoa a se tornar um desenvolvedor. Porque aí, essa pessoa deixou de ter uma renda média da população economicamente ativa ali, que trabalha na informalidade, que vai às vezes superar 1, 2 salários, e ele vai começar a ganhar, essa pessoa vai começar a ganhar em dólar. Ela vai mudar a vida dela e da família dela. E a gente já tem casos, tá? Um projeto que, graças a Deus, tem gerado muitos frutos, que é o Educar Mais, que fica no Complexo do Chapadão, liderado pela Carol Santos e pela Tainá. Prazer e orgulho de ser padrinho desse projeto, que está mudando a comunidade e já está criando jovens e formando jovens para ser designer, para ser desenvolvedor, para trabalhar com tecnologia. Então a gente criou centros de capacitação para trabalhar em tecnologia com foco em Web3 em favelas, em comunidades indígenas. A aldeia a tribo dos Paetê Suruí tem uma tech house que foi uma iniciativa da Play for Change, pilotos muito pequenos. A gente pode fazer muito mais? Pode. Mas a partir desses pilotos, a gente olha e fala assim, caramba, dá para hackear o sistema. E aí a gente está falando de um ecossistema que você traz, que trabalha num país em que, quando a gente olha também no fato do quanto você recebe, de quem está recebendo salário, mais da metade da nossa população recebe até 2 salários. Se a gente vai dividir para a família, a boa parte da nossa população mal ganha 1 salário mínimo por cabeça. Então aí entra essa questão de trabalhar essas pessoas para terem uma melhor condição de renda, mas também acaba entrando nisso as moedas sociais, para ajudar a desenvolver aquela comunidade, para que o dinheiro circule ali, para que você tenha empreendedorismo ali, que você tenha negócios e que esses negócios não fujam de repente para uma grande empresa que nada vai fazer naquela comunidade. Excelente gancho. No próprio Educar Mais, a gente começou o trabalho com a Muda. E aí deixa só eu explicar a Muda. O que é a Muda? A Muda é uma rede fomento que tem o propósito de experimentar outras economias baseadas na alegria e na abundância. A gente criou uma moeda social a partir dessa rede. O mais engraçado, essa rede foi criada por palhaços, surfistas, artistas, produtores culturais. Não tem nenhum economista. E talvez seja um dos segredos de estar dando certo. Porque... vamos lembrar que o plano real, o FMI foi contra, por exemplo, o plano real. E assim, é porque o João, que é eu brinco, o João é um palhaço hacker, né? E ele fala que na Muda nós somos criadores do impossível. E quando a gente apresentou o projeto da Muda para algumas pessoas, né, mais tradicionais de finanças, eles falaram, cara, isso aqui vai dar errado. Como é que vocês vão controlar a inflação disso? Como é que vai ser Enfim, eu cuido da economia de tokens da Muda. Como que a gente vai remunerar as pessoas em Muda, qual quantidade e tal, em um coletivo. E até hoje está funcionando super bem. A gente deve ter ali 600, 700 mil mudas em circulação. A gente, através da moeda social que usa blockchain, a gente conseguiu romper alguns paradigmas. É bom você falar isso porque a gente aqui no Espírito Santo tem alguns casos de moeda social, mas é um modelo de moeda social arcaico, vou dizer assim. Exatamente. Quando você traz esse olhar de que a moeda social ela pode ser, né, e ela
associada a essa tecnologia do blockchain, ela ganha um outro olhar, que é o caso da muda, ela te dá novas oportunidades e você não fica preso àquele seu território físico ali, né? No caso, como a gente vê hoje as moedas sociais, elas são muito fechadas numa única comunidade, elas só podem ser usadas ali. Exato. Quando você conecta a tecnologia, você consegue expandir para qualquer lugar. É, não que eu só o mais vejo território. um pouco para além desse território é a que opera em Maricá, que opera o município inteiro. Então, para mim, faz muito mais sentido do que aquela que opera naquele bairro e tal. Porque no município, né, a gente parte do princípio que você vive ali, você mora ali, você circula por ali. Dificilmente você vai, de fato, para outros espaços, né? A mesma coisa como a gente tem bancos estaduais. Ele vai funcionar naquele estado ali, naquela região. Em outro lugar ele não tem tanto uso, mas pro dia a dia ele funciona, né? A muda, ela não expande só o território, ela expande a concepção do que é dinheiro. Porque toda moeda social que não usa blockchain, ela necessariamente está atrelada ao dinheiro fiat, que é o dinheiro criado pelos bancos e pelo governo. Que a gente lida com ele no dia a dia. É, os reais, dólares, etc. E aí que tá o X da questão. O problema, pra mim, tá? O problema da humanidade e da nossa sociedade hoje é que a gente tem um monopólio da criação do dinheiro nas mãos do banco, dos bancos e dos governos. Eu, particularmente, não confio em nenhum dos dois. Porque eu acho que existe um problema de incentivos. Não é porque eu não confio nas pessoas que estão ali. Eu tenho grandes amigos políticos e grandes amigos banqueiros. Porém, os incentivos para bancos e governos são os incentivos de sempre desvalorizar a moeda que está na mão da população. Se a gente for pegar o real ele vem se desvalorizando ano após ano, basicamente porque o governo não consegue pagar as contas. E ele também não consegue diminuir custo. Se a gente atrela a moeda social ao dinheiro fiat, a gente está amarrado à questão da desvalorização do dinheiro. E também a gente está a como o dinheiro é criado. Porque hoje, com o monopólio da criação do dinheiro na mão dos governos e dos bancos, o dinheiro é criado por meio de dívida. E toda dívida, normalmente, ela vai ter alguma taxa de juros, e essa taxa de juros, ela normalmente vai criar uma pressão onde você precisa de explorar algum tipo de recurso para pagar essa dívida. A gente pode falar que uma moeda como a muda, ela tá o valor dela está ligado ao valor do seu trabalho, independente do valor financeiro que a gente lida hoje em dia? A muda, ela é criada a partir de ações conscientes. Então, como que você faz para criar mudas e ganhar mudas? Você pode plantar uma árvore, você pode meditar 20 minutos, você pode ler um livro, você pode reciclar, você pode fazer compostagem, você pode participar de um dia de voluntariado. Então, assim, a gente criou várias ações conscientes. Essas ações, elas mudam de tempos em tempos. Participar de algum financiamento colaborativo, etc. A muda, ela tem uma equivalência com o real. Uma muda equivale a um real. Ah, Luiz, por quê? Se você está falando tão mal do real, por que a muda é equivalente ao real? Para facilitar trocas. Porque aí a gente tem que lembrar, o que é dinheiro? Para não ser igual o dólar, hoje a cotação uma, amanhã é outra, varia. Exato. A conta a gente sempre precisa arredondar, porque é sempre uns quebrados. Exato. Né? Então uma muda equivale a um real. Mas o dinheiro, por isso que eu falei de expandir a concepção do dinheiro, o dinheiro ele é um acordo entre uma comunidade sobre determinado meio de troca. Tanto que o dinheiro já foi sal, já foi concha, já foi ouro, já foi prata, já foi cobre, enfim. A gente já teve vários tipos de moeda e de dinheiro na humanidade. Não dá pra gente acreditar que só o dinheiro fiat é o único tipo de dinheiro. E eu não tô dizendo, eu não quero acabar com o dinheiro fiat, tá? Sim. Eu reconheço que o dinheiro fiat é importante para muitas coisas no nosso dia a dia. Mas, e aí eu vou trazer os ensinamentos de um grande economista que já faleceu, o Bernard Lietaer, assim como a gente tem na monocultura, na agricultura, um risco sistêmico, né? A monocultura ela é muito eficiente, mas se der uma praga, se der um incêndio, se der alguma coisa, ela se alastra. Então é muito eficiente e pouco resiliente. Quando a gente tem um ecossistema com diversas moedas diferentes, a gente pode ter real, a gente pode ter muda, a gente pode ter a moeda de Maricá, a gente pode ter Bitcoin, a gente pode ter milhas aéreas, a gente pode ter... Se uma pessoa tem todos esses tipos de moeda e a outra pessoa só tem reais, essa pessoa que tem mais moedas diferentes, ela tem uma resiliência econômica maior.
Inclusive tem mais poder de negociação e barganha, porque você pode operar também na moeda que lhe é mais favorável para adquirir um certo produto ou um certo serviço. Exato. E aí isso traz para a agrofloresta. Então, por que a agrofloresta é mais resiliente? Porque ela tem diversos tipos de planta e de animais e etc. Então, se você tem um ecossistema mais diverso, você vai ser mais resiliente. Então, isso é aplicar biomimética, que é observar e aprender com a natureza, que é uma prática ancestral, e trazer isso para o mercado financeiro. Está muito desconectado disso, sabe? Poucas pessoas têm esse tipo de conversa, esse tipo de debate, e aí vai também para a redefinição de sucesso. A partir da gente ressignificar o que é dinheiro e expandir essa concepção, a gente também se pergunta, tá, mas Luiz, por que você largou um banco de investimento para trabalhar com finanças regenerativas e virar surfista e rodar o mundo? Porque eu expandi minha definição de sucesso. Sucesso também envolve ter um certo conforto financeiro e ter um fluxo de recursos financeiros que consiga pagar por isso tudo, né? Mas não só. Sucesso também envolve você ter qualidade de vida, você trabalhar com o que você realmente acredita, você ter tempo de qualidade com a sua família, você poder escolher com o que e aonde você vai trabalhar, você ter paz de espírito, você dormir bem. Então, assim, grande parte das pessoas que estão atrelando sucesso somente métrica financeira, se você olhar todos esses outros quesitos que eu falei aqui, eu acho que tem poucos que estão bem nos outros. Trabalha para ter dinheiro e não ter tempo para gastar, né? Então, é a corrida do rato. Exatamente. Voltando aqui, a gente falando da muda, porque você falou que ela surgiu no Rio de Janeiro, né, com criativos. E hoje ela não é conectada só mais com criativos. Como que a gente vê ela funcionando? E a muda, ela já se expandiu, ela não tá mais só no Rio de Janeiro. Aonde que ela tá? Acho que assim, é um pouco da gente ouvir um pouco do que é um case real, para que as pessoas possam se interessar e conhecer mais. Acabou que eu falei da expansão do dinheiro, mas acontece. Mais, falei da expansão territorial. Bom, no nascimento da muda, a Flávia, o João e a Lelê já tinham me falado, olha, a gente não quer ficar restrito só a um território, a gente não quer ficar restrito só ao Rio, porque a nossa comunidade, ela tá no Brasil inteiro, na verdade ela tá no mundo inteiro. Então a gente tem pessoas que usam muda na Costa Rica, pessoas que usam muda em Florianópolis, em Goiânia, em Regência, em Vila Velha, no Rio também, em Goiás. O fato da gente usar a tecnologia do blockchain permite não só que a gente ressignifique o que é dinheiro e como o dinheiro é criado, mas também permite que a gente atue em diversos outros territórios, sem ter uma restrição territorial, que normalmente essa restrição territorial ela é imposta a modelos de moeda social que dependem do financiamento de algum ente governamental, que dependem de algum software que está atrelado ali ao dinheiro, porque aí você fala, tá, se o meu objetivo é circular o dinheiro mais vezes no mesmo território, eu tenho que restringir, eu não posso ampliar. E tá tudo bem, eu adoro esse tipo de moeda social, e uma vez eu tive um papo com o Joaquim de Mello, né, que é do Instituto E-Dinheiro, e ele me falou uma coisa genial. O Joaquim é um cara genial. Ele falou assim, olha, parece, Luiz, que a gente tem aqui 2 tipos de moeda diferentes que podem coexistir. Então, no mesmo território, você pode ter muda e você pode ter palma, sabe? Porque a muda te... Palma é outra moeda, né? Só para o pessoal saber. É a moeda do Banco Palmas. Porque a muda, ela te dá acesso a um tipo de produto e serviço. E no nosso caso, como a nossa comunidade tem muita gente que é da economia criativa, você vai encontrar tarô, terapia, reiki, aula de inglês, aula de canto, aula de percussão, aula de francês, aí tem brechó, enfim. E aí a gente percebeu que, como tinha muita gente da economia criativa, a gente falou, cara, como que a gente dá liquidez para a muda sem atrelar a muda ao real? E aí veio a nossa ideia de fomentar comunidades que sustentam a arte e a agroecologia. Então a gente procurou na nossa rede produtores de alimentos e a gente falou assim, cara, a gente fomenta vocês aqui em reais para vocês oferecerem os produtos que vocês tiverem na plataforma e as pessoas poderem trocar muda por comida orgânica. E isso foi, assim, na verdade, a gente fez isso na pandemia, porque a gente viu que tinha muita gente da economia criativa que estava perdendo
trabalho, perdendo renda, precisava de ter acesso à comida orgânica. E aí a gente meio que fez essa conexão, assim, fez com que a Muro tivesse um crescimento exponencial de boca a boca. E tipo assim, olha, caraca, eu tô fazendo um negócio que é mágico. Eu medito, ganho muda e compro o cesto de orgânico. Tipo assim, onde você já imaginou, né? E aí, ao mesmo tempo que tem gente que reivindica mudas, tem gente que oferta produtos ou serviços. Eu, por exemplo, oferto consultoria para falar sobre blockchain e tecnologias emergentes. Já fiz algumas. E eu normalmente dou de presente para meus amigos terapia, porque os homens eles têm uma dificuldade tremenda em aceitar fazer terapia, e se tiver que pagar é mais difícil ainda. Então eu vou lá, eu compro a terapia, eu dou de presente, falo, agora é só você marcar. Isso desbloqueia muito, né? Já dei muito reiki de presente também. Eu uso muito a muda mais para presentear do que para comprar coisas para mim. Mas como é uma ferramenta para gerar lógicas de abundância, tem coisa melhor do que você presentear as pessoas? Você falou duas coisas que são muito importantes, né? Que acho que a gente às vezes esquece. Uma que é a gente trabalhar esse conceito de comunidade, que não é um conceito de comunidade, não é só esse que a gente está acostumado de um território físico. O conceito de comunidade são pessoas também que se conectam em prol de um mesmo propósito. E aí a gente tem conexão com finança regenerativa, porque a gente está falando aí de regeneração ambiental, de regeneração social, de inclusão. Bom, eu me auto-intitulo construtor de comunidades. Por quê? Porque comunidades, na minha visão, hoje em dia, uma comunidade ela já ultrapassou o espaço físico e ela atingiu o espaço das crenças e dos valores. Então, comunidade, para mim, é um grupo de pessoas que tem uma causa em comum e um alinhamento de valores. Então, você pode ter... Um exemplo, a gente tem a comunidade do Bitcoin. São pessoas que... E essas comunidades hoje, elas estão, inclusive, decidindo eleições. Porque se você tem ali uma comunidade cripto, ele vai votar para o candidato que tiver a favor de pautas cripto, independente se ele é de direita ou se ele é de esquerda. Porque para eles... E para mim isso é a emergência de comunidades que são até supraterritoriais. Quando a gente fala de construir comunidade... Ainda mais hoje, né, num mundo onde a gente está hiperconectado e que a gente tem a possibilidade de mudar de país, de ser nômade digital, que é o meu caso, se torna ainda mais relevante. E quando a gente fala do movimento de finanças regenerativas, a gente está falando sim de um movimento global. A Muda, por exemplo, recebe apoio de gente do mundo inteiro, que é da comunidade da Muda, mas não necessariamente está na plataforma da Muda. A gente está associado a uma rede que se chama Bloom Network, recebe financiamento e repassa isso para os seus parceiros. A gente participa de uma ferramenta financiamento quadrático, plataforma chamada Gitcoin, que é uma plataforma da galera de cripto, que apoia projetos de regeneração. Como é que funciona? Tipo aquele match funding do Benfeitoria, que você recebe R$1 e aí alguém te dá R$1. Só que ao invés de ser 1 para 1, eles fazem uma equação, que é, se você recebe muito recurso de várias pessoas, significa que o seu projeto está causando impacto naquela rede. Agora, se você recebe muito recurso de uma pessoa, o seu projeto tem um score menor. Então, você não vai receber o mesmo match. Sabe? Quanto maior a popularidade do seu projeto e a quantidade de fundos que você arrecadou, o seu match de fundos, né? O recurso que você recebe desse pool, dessa piscina de recursos, é maior. O outro ponto que eu ia falar era exatamente esse da inclusão, né? Como você falou ali, tanto dessa questão da comunidade quanto da inclusão. E agora você trouxe um ponto aqui que é a gente vir para o Espírito Santo, né? Como que seria importante a gente poder olhar mais para o Espírito Santo, trazendo esse olhar do blockchain, dessas moedas sociais, com o desenvolvimento de tudo que a gente tem no Espírito Santo. A gente tem porto, a gente tem floresta, a gente tem grandes indústrias, a gente tem comunidades muito diversas, né? A gente tem comunidades indígenas, a gente tem comunidades quilombolas, e a gente tem toda essa desigualdade social normal de qualquer grande centro. Então, acho que a gente pode trazer um pouco esse olhar do como que a gente começa a trabalhar esse desenvolvimento de moedas regenerativas aqui no Espírito Santo também. Então, eu me reapaixonei no Espírito Santo, pelo Espírito Santo,
depois que eu fui morar no Rio, que eu voltei para cá na pandemia, e eu vi, assim, o Espírito Santo, ele tem a beleza natural do Rio, a organização de Curitiba, a vibe de Florianópolis. Então, o nosso estado, ele realmente é maravilhoso. E no Espírito Santo, a gente tem, primeiro, capital humano. A gente tem pessoas muito capacitadas e que podem ajudar muito nesse tipo de construção. E a gente tem um potencial também de gerar efeito de rede. Então, eu estou desesperadamente atrás de alguém que possa fornecer alimentos orgânicos para a gente ativar isso aqui na Grande Vitória, para que a gente tenha uma parceria da Muda e consiga ativar a distribuição de alimentos orgânicos aqui. Porque em Regência a gente não consegue produzir alimento orgânico por conta da questão da lama e dos metais tóxicos que impedem a produção de alimento ali E eu acredito que, para além, né, da Muda, o Espírito Santo tem tudo para ser um polo de desenvolvimento de economia criativa, mas especificamente de blockchain. Como a gente tem uma população reduzida e muito capacitada, a principal dificuldade para a gente ter a adoção de blockchain é as pessoas entenderem como é que a tecnologia funciona e para que ela serve. Então, se a gente consegue ter os incentivos corretos, ter as ativações, ter os eventos, ter a sensibilização, eu acredito que... E aí junto, claro, né, com a parte de financiamento, que hoje a gente tem algumas redes ali de investidores anjos, tem a Apex que faz um papel muito importante no desenvolvimento de mercado de capitais, tem o Fundes, pode ser muito relevante, aplicação de capital em iniciativas de tecnologia, tem a FAPES, tem a Secretaria de Cultura, tem um EAS mais criativo. Então, assim, a gente está criando um ecossistema, tem tudo para dar certo. Tem o Impact Hub. Então, assim, falta agora, sabe, a gente começar a articular cada vez mais, engajar, porque as peças estão ali. Eventualmente, a gente precisa de conectar esses pontos e fazer isso acontecer. E você sabe que você pode contar comigo. E você falou da galera entender, você lançou 2 e-books que falam sobre o blockchain, dessa questão de rede de comunidade. Fala um pouquinho onde a gente acha esses e-books, desenvolve um pouco mais sobre o que eles falam e também, claro, onde a galera te encontra na internet para poder continuar esse papo. Bom, o primeiro e-book é sobre uma pesquisa do ecossistema de blockchain na América Latina. Vai ser a 5ª edição do e-book, que vai ser lançada no dia 7 de agosto, que por acaso é meu aniversário, na conferência Blockchain Rio. Hoje, as pessoas conseguem acessar a edição de 2024 no site da Sherlock Communications. A edição de 2025 vai ser lançada em agosto. Além disso, a gente acabou de terminar um e-book também sobre construção de comunidades de finanças regenerativas para a América Latina. Foi um trabalho que eu fiz em parceria com o Marcelo Silva e a Luísa Calisto para a Celo da América Latina, a Celatam. Confesso que ainda não foi lançado também, mas nas redes sociais da Celatam a gente vai conseguir acompanhar. Imagino que vai sair em breve. E para continuar essa conversa, eu estou no Instagram, Twitter, LinkedIn. É só procurar lá Luiz Haddad. No LinkedIn talvez seja Luiz Eduardo Abreu Haddad. E vai ser um grande prazer continuar essa troca. É isso, Luiz. Obrigado pela sua presença. Volte sempre, traga novidades pra gente. Vou agradecer também a Alicia Mesquita por estar aqui. Obrigada, Couto. É sempre um prazer. E é isso, lembrando que essa edição aqui teve a apresentação de Eduardo Couto, Alicia Mesquita, a curadoria também da Alicia Mesquita, o jornalismo da Carol Boeri e a direção de jornalismo de Daniele Coutinho. Aquele abraço e até a próxima. Em eshoje.com.br. É lá que você se mantém informado todos os dias. Nos siga também nas redes sociais e em nosso canal do YouTube, @ESHoje.